a quem temerei. O Senhor é o protetor da minha vida. De quem hei de ter medo? De quem hei de ter medo? O Senhor é minha luz e salvação, a quem temerei. O Senhor é o protetor da minha vida. De quem hei de ter medo? De quem hei de ter medo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, e todos os que nos acompanhais através dos meios de comunicação, saúdo-vos a todos nesta certeza bela e confortante de que o Senhor está no meio de nós, está conosco e realiza hoje na nossa vida as mesmas maravilhas que contemplamos no Evangelho que iremos escutar. Por isso, abramo-nos à sua misericórdia, reconheçamos os nossos pecados, peçamos-lhe perdão para participarmos dignamente nesta Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Atendei, Senhor, as orações do vosso povo. Dá-lhe luz para conhecer a vossa vontade e coragem para a cumprir fielmente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, depois de ter comido em Silo, Ana levantou-se e apresentou-se diante do Senhor. O sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira, à entrada do templo do Senhor. Com a alma cheia de amargura, Ana orou ao Senhor, derramando muitas lágrimas, e fez o seguinte voto: Senhor do Universo, se vos dignardes olhar para a humilhação da vossa serva, se vos lembrardes de mim e não esquecerdes esta vossa serva, se lhe derdes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor por toda a vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Enquanto ela continuava a rezar diante do Senhor, Eli observou os movimentos dos seus lábios. Ana falava em seu coração. Só mexia os lábios, mas não se ouvia a sua voz. Por isso, Eli pensou que estivesse embriagada e perguntou-lhe: Até quando estarás embriagada? Livra-te desse vinho. Ana respondeu: Não, meu senhor, sou apenas uma infeliz. Não bebi vinho nem outra bebida que embriagasse. Estava apenas a desabafar diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma vadia, porque o excesso da minha dor e da minha aflição é que me fez falar até agora. Então Eli disse-lhe: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ana respondeu: Queira Deus que a tua serva encontre sempre em ti acolhimento favorável. A mulher foi-se embora, comeu e já tinha outro semblante. No outro dia, levantaram-se de manhã cedo e, depois de se terem prostrado diante do Senhor, voltaram para sua casa em Ramá. Elcana uniu-se à sua mulher, Ana, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, decorrido o tempo, deu à luz um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças. O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. 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 Exulta o meu coração no Senhor, no meu Deus se eleva minha fronte. Abre-se a minha boca contra os inimigos, porque me alegro com a vossa salvação.
dos fortes foi destruída, e os fracos foram revestidos de força. Os que viviam na abundância andam em busca de pão, e os que tinham fome foram saciados. A mulher estéril deu à luz muitos filhos, e a mãe fecunda deixou de conceber. O meu coração levanta do chão os que vivem prostrados, retira da miséria os indigentes. Fá-los sentar entre os príncipes e destina-lhes um lugar de honra. O meu coração exulta no Senhor, meu Salvador. O meu coração meu Salvador. Aleluia, 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 aleluia. Escutai o que diz o Senhor, não como palavra dos homens, mas como palavra de Deus. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós. Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro que começou a gritar: "Que tens que ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder. Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus repreendeu-o, dizendo: "Cala-te e sai desse homem."
O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, terminadas as celebrações do Natal do Senhor e da sua manifestação a todos os povos, retomamos durante esta semana o tempo comum e continuamos a acolher a manifestação do Senhor Jesus, que se nos revela em cada dia e em cada página do Evangelho com que nos alimenta. O reino de Deus chegou até vós. O Senhor Jesus diz-nos esta palavra logo no início da sua pregação, porque é mesmo assim. O reino de Deus, Deus está conosco, está no meio de nós. E nós o reconhecemos na palavra, no ministério, na ação de Jesus no meio de nós. A verdade destas palavras é testemunhada justamente pela pregação de Jesus, pelo seu ensinamento e pela sua ação. Como se diz no livro dos Atos, Jesus passou fazendo o bem e curando todos aqueles que estavam prisioneiros do mal, porque Deus estava com ele. É esta a atividade messiânica de Jesus que o evangelista Marcos apresenta logo no início do seu Evangelho. Jesus, um hebreu fiel e observante, frequenta a sinagoga no dia de sábado, onde se leem as Escrituras e se oferece o culto divino. E como mestre, ele ensina a assembleia ali reunida. E a sua palavra surge aos ouvidos dos presentes como uma palavra rica de autoridade. Fala como quem tem autoridade, ouvíamos no Evangelho, diferente da palavra dos escribas. E porquê? Porque Jesus não fundamenta o seu ensino na tradição dos homens. Não ensina com palavras que são frutos de uma erudição qualquer, mas consegue unir a autoridade da sua palavra com a daquele que a pronuncia. Na verdade, a palavra de Jesus é uma palavra profética que penetra o coração, que o fere com aquela espada de dois gumes de que nos fala o Salmo. Uma palavra que não deixa na mesma aqueles que a escutam, na obediência da fé e a assumem na vida. Esta palavra que nos é dada, que nos converte, nos liberta, nos transforma, nos cura e nos salva. Mas o ensinamento de Jesus não se esgota em palavras, antes se exprime através de ações e gestos de autoridade. Isto é, gestos cheios de sabedoria, aquela verdadeira autoridade que consiste em fazer crescer o outro, em libertá-lo, em salvá-lo. É esse o sentido da palavra autoritas, autoridade na sua raiz. A autoridade tem em vista a vida e o bem do outro. Nunca o esmagamento
e a eliminação do outro. Não é uma prática de poder para benefício próprio, é um serviço ao bem comum, ao bem do outro. E é desta autoridade que fala São Marcos no Evangelho que acabamos de escutar e que nos espanta verdadeiramente na vida de Jesus. Na sinagoga encontra-se um homem doente, ferido na mente e no corpo. Estamos num dia de sábado, o dia da bênção e da plenitude da vida. E Jesus veio para dar a vida em abundância, a vida plena, para nos fazer o bem, para nos libertar e salvar. O texto que escutamos diz-nos que aquele homem estava possuído por um espírito imundo, isto é, era um homem que sofria de distúrbios psíquicos que se manifestavam de um modo violento, enigmático, anómalo, e por isso eram atribuídos a espíritos malignos, ao demónio. Este homem estava dividido, ou seja, também do ponto de vista espiritual, havia ali uma divisão, uma espécie de esquizofrenia. Ele conhece e confessa de modo claro e ortodoxo a identidade de Jesus. Tu és o Santo de Deus. Mas não quer ter comunhão alguma com ele. E diz-lhe: que tens a ver comigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar. E colocado diante do mal e do poder do maligno, Jesus mostra-se como aquele que é mais forte. Mas o mais interessante e comovente de tudo isto é que o olhar de Jesus, o olhar de Deus, não se volta em primeiro lugar para o pecado, mas para o sofrimento daquele homem, o sofrimento daquela pessoa. É para aí que se volta o olhar e o coração de Cristo. E é assim que, com a sua palavra, Jesus cura aquele homem, cura aquele doente, aquele mal que o sufocava há longo tempo, atirando gritos. Entre espasmos dolorosos, é vencido pela palavra daquele que tem a autoridade para libertar e salvar. Chega assim a libertação. O homem é restituído a si mesmo e salvo, e o poder de Deus é manifestado a todos os presentes, que se interrogam admirados: que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros, e eles obedecem-lhe. Caríssimos irmãos e irmãs, na verdade, Jesus mostra com factos concretos que ensinar tem a ver com a vida, significa dar vida, reintegrar na vida plena. Este episódio da vida de Jesus narra, afinal, um exorcismo. É preciso estar atento para não cair na tentação de esvaziar esta narração do Evangelho, vendo-a como uma história, uma legenda miraculosa, ou pior do que isso, uma narração que não tem nada a ver connosco. Se, na verdade, de ponto de vista espiritual, a impureza consiste numa situação de divisão interior, de duplicidade de vida, ou seja, de incoerência entre a confissão de fé e a relação concreta com Cristo, de incoerência entre a fé que professamos e a vida que levamos, então entendemos que esta cura diz respeito a todos nós e nos pede para mendigar diante de Jesus a unificação da nossa pessoa e a nossa libertação do poder do mal. Pedir a Jesus que a nossa fé seja a nossa vida, que a nossa vida não esteja divorciada da nossa fé, mas vivamos nesta unidade permanente. Deus fala-nos através desta palavra, mas também nos fala através desta palavra que é a presença viva de Jesus.
profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todos. Como nos fala nesta hora presente da nossa vida e da nossa história, estamos nós disponíveis para concretizar a vontade de Jesus? Estamos nós disponíveis para escutar esta palavra e nos deixarmos converter, libertar por ela? Na primeira leitura, víamos Ana, mãe de Samuel, no meio da adversidade, voltar-se para o Senhor e ver premiada a sua súplica confiante. E a oração inicial desta missa, a coleta, convidava-nos a pedir ao Senhor luz para conhecer a sua vontade e coragem para a cumprir fielmente. Que bela síntese de tudo quanto o Senhor nos diz hoje. Luz para conhecer a vontade de Deus e coragem para a cumprir fielmente. Neste lugar da Cova da Iria, peçamos a Nossa Senhora, nossa Mãe e Mãe da Igreja, que nos ajude a acolher e a concretizar tudo isto. Que ela nos alcance do coração de Deus luz para conhecer a sua vontade e uma firme coragem para a cumprirmos fielmente. Desse modo, viveremos libertos, sentir-nos-emos salvos e viveremos felizes em Deus e contagiaremos a todos aqueles que se encontram conosco com o bom contágio da fé e da nossa fidelidade a Cristo e ao seu Evangelho na Santa Igreja. Irmãs e irmãos, a origem divina de Jesus vai se revelando no poder com que Ele ensina e nos milagres que faz. Oremos ao Pai dizendo com fé: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja que anuncia o Evangelho, pelos ministros que o apresentam como palavra viva e pelos fiéis que o acolhem prontamente, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos seres humanos que o demónio escraviza, pelos que lutam para fugir ao seu domínio e pelos que pedem a Jesus que os liberte, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que gostam de orar nos santuários, pelos que o fazem com o coração cheio de angústia e pelos que sabem agradecer o que recebem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas mulheres mal julgadas e ofendidas, pelas que desabafam diante do Senhor e pelas que sofrem em silêncio as suas mágoas, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela comunidade paroquial e pelos seus membros, pela catequese, pelas crianças e catequistas e pelas almas dos fiéis defuntos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, atendei as nossas pobres súplicas e tornai-nos discípulos do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação do vosso povo e fazei que ela santifique a nossa vida e torne eficaz a nossa oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nele quiseste restaurar todas as coisas, e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas, e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença
para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione al Papa Francesco, il Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi abbi misericordia e donaci di avere parte alla vita che non avrà mai fine, insieme con la Beata Maria, che è Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Na deslocação para comungar, todos devem guardar as distâncias de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Eterno Pai nos deu a glória de vivermos em unidade com seu Filho Jesus Cristo. Em unidade com seu Filho Jesus Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. O Senhor dá-nos a provar o pão celeste. Participamos no festim da sua glória. Participamos no festim da sua glória. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. O corpo e o sangue de Jesus saboreamos, o mesmo pão e o mesmo vinho nos sustentam. O mesmo pão e o mesmo vinho nos sustentam. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos alimentais com os vossos sacramentos, dai-nos a graça de vos servir com uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. O il noblesse de religioso objet. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, peregrinos e todos os que nos acompanharam, que a palavra que o Senhor hoje nos deu possa agora frutificar na nossa vida, que Ele nos dê luz para conhecer a sua vontade e coragem para a cumprir fielmente. Desejo a todos os que estão no santuário um bom dia de peregrinação e a todos os que nos acompanharam, que a graça desta Eucaristia possa agora continuar ao longo do dia. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.